Caminhoneiro parou para ajudar cavalo acorrentado que estava abandonado há 3 dias. Ele encostou o caminhão só para esticar as pernas naquela estrada de terra esquecida pelo mundo. Mas o que encontrou ali, preso numa corrente enferrujada e coberto de lama, não era apenas um cavalo abandonado. Era o início de uma virada que mudaria tudo. A cada passo que dava em direção ao animal, mais clara ficava a sensação de que aquilo não era coincidência. Tinha algo naquela cena que mexia com ele de um jeito que nem ele sabia explicar. O cavalo estava ali há dias, sozinho, fraco, mas resistindo. E a partir daquele instante, a vida do caminhoneiro, marcada pela solidão e pela estrada sem fim, começaria a tomar um rumo inesperado. Você vai se surpreender com o que esse homem enfrentou nos meses seguintes: conflitos, tradições locais, segredos de família e até uma conexão profunda com o passado que ele pensava ter enterrado. Antes da história continuar, curta o vídeo, comenta de onde você está assistindo, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada emocionante. Agora segura firme, porque essa estrada ainda tem muitas curvas. Era começo de janeiro. O calor seco das planícies gaúchas queimava o asfalto já desgastado da BR-293, uma daquelas estradas que parecem nunca levar a lugar nenhum. O céu, limpo como porcelana, refletia o sol impiedoso direto no para-brisa do caminhão, onde ele seguia firme, como fazia há mais de 30 anos. O caminhoneiro, homem de poucas palavras, mãos calejadas e olhar sempre atento, levava uma carga de adubo para uma fazenda nos arredores de Santana do Livramento. A viagem estava dentro do planejado, como sempre. Nenhuma surpresa, nenhum desvio. Era assim que ele gostava, tudo sob controle, na disciplina que a estrada lhe ensinou. Mas naquele dia, algo fez reduzir a marcha. No entroncamento de uma estrada de chão batido, cercada por capões de mata e pasto seco, uma movimentação estranha chamou sua atenção. Não havia casas por perto, nem propriedades visíveis, apenas campo, cerca velha de arame farpado e um silêncio típico do interior profundo. Mas ali, à sombra rala de um galho retorcido, havia algo se mexendo. Ele encostou o caminhão com o motor ainda roncando baixo. Desceu com o chapéu cobrindo os olhos, se foi andando até a cerca. O cheiro veio primeiro, um misto de terra molhada, mofo e suor velho. Depois, o som, fraco, quase um lamento. Quando chegou mais perto, enxergou. Era um cavalo. O bicho estava acorrentado a uma estaca de ferro enterrada no chão. Magro, com a costela marcada como trilho de trem, a pelagem ressecada pelo sol e feridas já abertas nas patas dianteiras. O animal levantou a cabeça com esforço, como se não esperasse mais ver ninguém. Os olhos fundos encararam o caminhoneiro, e ele, sem entender bem porquê, sentiu um nó no peito. Mas que barbaridade! Murmurou, se aproximando com cuidado. Havia algo de familiar naquele olhar, algo que ele não sabia explicar, mas que mexia fundo. O cavalo esticou o pescoço tentando alcançar o mato ao lado, desesperado por qualquer folha verde. Ao se abaixar para observar a corrente, o caminhoneiro viu que a estaca estava concretada no chão. Mal feita, mas resistente. Aquilo não tinha sido improvisado. Alguém tinha deixado aquele animal ali, deliberadamente. Isso não se faz, nem com bicho, nem com gente. Voltou até o caminhão. Pegou um canivete e uma alavanca que usava para manusear cargas. Tentou soltar a corrente, mas estava presa firme. Começou a cavar em volta da base da estaca. A terra estava seca, dura, mas ele insistiu. E foi ali que fez a descoberta que mudaria tudo. Com o chão cedendo aos poucos, ele bateu em algo de madeira. Escavou mais e encontrou uma caixa antiga, coberta de terra e raízes. Não parecia muito grande, mas estava trancada com um cadeado enferrujado. Ele a colocou de lado, prometendo voltar àquilo depois. Agora, a prioridade era o cavalo. Depois de quase 1 hora de esforço, a estaca enfim cedeu. A corrente caiu com um som metálico seco. O cavalo, mesmo fraco, deu 2 passos em falso antes de se firmar. Não correu, não fez escândalo. Apenas ficou parado, encarando o caminhoneiro com olhos mais vivos agora, como se entendesse que a partir dali as coisas iam mudar. Ele não tinha espaço no caminhão para carregar o animal, mas sabia de uma antiga parada de caminhoneiro a uns 10 quilômetros dali. Estava abandonada, mas ainda tinha um galpão coberto e um poço com água potável. Era melhor do que deixar o cavalo ali.
Amarrou uma corda improvisada no pescoço do animal e começou a guiá-lo pela estrada. Foram quase 2 horas de caminhada, o sol castigando os dois. O cavalo tropeçava a cada 5 passos, mas não parava. O caminhoneiro suava em silêncio, segurando firme a corda, de vez em quando murmurando palavras de incentivo como se falasse com um velho conhecido. Ao chegarem na parada, o caminhoneiro tratou de providenciar o básico: água, sombra e um pouco de feno que encontrou num depósito esquecido. O cavalo, mesmo hesitante, começou a comer. Bateu o casco no chão, como se agradecesse. Era um sinal pequeno, mas suficiente para mexer com o caminhoneiro. Ele pegou a caixa de madeira e colocou sobre a mesa de concreto da parada. Tentou forçar o cadeado com o canivete, sem sucesso. Resolveu guardar a caixa por hora, envolta em um pano grosso no baú do caminhão. Aquilo podia esperar. Ao anoitecer, o caminhoneiro se sentou ao lado do cavalo, com uma cuia de chimarrão nas mãos. Olhou o bicho com atenção. Algo dentro dele começava a mudar. Uma sensação esquecida, algo que ele não sentia desde que largou tudo para viver na boleia. Talvez fosse o peso do silêncio dividido. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, ele estava cuidando de alguém. Ficaram ali, sob o céu estrelado da campanha gaúcha, compartilhando o silêncio e o vento leve da noite. O som dos grilos era o único ruído. O cavalo, mesmo cansado, permaneceu em pé, cabeça baixa, mastigando lentamente o que restava do feno. O caminhoneiro suspirou fundo e murmurou: "Pois é, companheiro, parece que agora a gente vai ter que seguir junto." Ele não sabia, mas aquele momento seria o primeiro passo de uma jornada que desafiaria tudo que ele acreditava. O início de uma estrada que não estava marcada no mapa, uma estrada feita de vínculos, memória e redenção. Na manhã seguinte, o caminhoneiro despertou com o canto abafado de um galo distante. A parada de caminhoneiros onde ele havia levado o cavalo estava coberta de poeira, com o telhado inclinado e goteiras marcando o chão de concreto rachado. Um antigo letreiro com letras desbotadas pendia de um fio enferrujado, ponto de apoio Estrela Gaúcha, fundado em 1984. Um lugar que, como muitos, fora esquecido pela pressa dos tempos modernos. Mas naquela manhã, com o sol dourando a relva seca e o bafo fresco da madrugada ainda no ar, aquele lugar abandonado parecia mais vivo. O cavalo estava de pé, quieto, como se esperasse instruções. Tinha comido o resto do feno e bebido boa parte da água do poço. Apesar das costelas visíveis, já havia mais firmeza em seus olhos. O caminhoneiro tomou um chimarrão encostado na boleia do caminhão, observando. Por mais que tentasse racionalizar a situação, não conseguia explicar o motivo de ter se envolvido tanto com aquele animal. Não era de fazer isso. A estrada havia lhe ensinado a não criar laços com gente ou com bicho. Mas ali estava ele, parado num ponto esquecido do mapa, adiando uma entrega que já deveria ter feito no dia anterior, só porque não conseguia ir embora. Pegou o celular do bolso. Sem sinal. Era esperado. Abriu o baú e puxou a caixa de madeira, que havia encontrado enterrada ao lado da estaca. Ainda não havia tido tempo de investigá-la com atenção. Era uma caixa rústica, de pino antigo, coberta por barro seco nas laterais. O cadeado enferrujado parecia mais frágil com o tempo. Com um golpe firme da chave de roda, a trava cedeu. Dentro, havia papéis amarelados, medalhas de couro e latão, fotos desbotadas e um pequeno lenço vermelho com o símbolo de um CTG bordado à mão. Em uma das fotos, um cavalo muito parecido com o que estava ali fora posava ao lado de 2 homens. Um deles usava uma bombacha e chapéu. O outro, mais jovem, trajava uma farda militar. O caminhoneiro puxou uma das medalhas e leu: "Primeiro lugar, prova de laço, 1998, CTG Sentinela da Fronteira." Franziu o senho. Aquilo não batia. O cavalo da foto parecia muito mais novo, mas a semelhança era gritante. Seria possível que fosse o mesmo animal? Teria esse cavalo sido um campeão? Antes que pudesse afundar mais as perguntas, ouviu um som de motor se aproximando. Um jipe velho, pintado de verde oliva, surgiu pela estrada de chão, levantando poeira. Dentro, uma mulher de chapéu largo e óculos escuros parou diante do caminhão e desceu com passos firmes. "Tu que largou esse cavalo aqui?" O caminhoneiro se levantou devagar, olhando de cima a baixo a figura que surgia.
Ela tirou os óculos e se apresentou. Veterinária. Faço voluntariado em caso de maus-tratos aqui pela região. Recebi uma denúncia de que um cavalo foi visto sendo puxado por um caminhão ontem à tarde. Vim ver o que estava acontecendo. Ele estava acorrentado no meio do nada. 3 dias, pelo que me disseram. Trouxe para cá porque era o único lugar com sombra e água. Ela se aproximou do cavalo, que recuou um pouco, mas não demonstrou agressividade. Ela observou os cascos, as feridas e o estado físico. Isso aqui é bicho de sangue bom. Tem genética de competição. Essa cicatriz no flanco já vi parecida numa prova que acompanhei há muitos anos. Olhou para o caminhoneiro com desconfiança. Tu tem ideia do que está carregando? Nenhuma, respondeu ele. Sincero, só senti que não dava para deixar ele para trás. Ela examinou o cavalo por mais alguns minutos, anotando coisas num caderninho de bolso. Depois, virou-se para ele novamente. Vai precisar de cuidados diários. Alimento reforçado. Vermífugo. Pode deixar ele comigo, se quiser. Não. Comecei a cuidar. Vou até o fim. Ela arqueou a sobrancelha, surpresa com a firmeza da resposta. Vai perder trabalho por causa disso? Já perdi coisa mais importante na vida. Ela suspirou, fechou o caderno e estendeu a mão. Se for assim, vai precisar de ajuda. Posso passar aqui de vez em quando. Aos poucos, ele foi reorganizando o espaço. Usou lonas para cobrir as partes mais abertas do galpão. Consertou a cerca, limpou o poço e criou uma rotina básica com o cavalo. Pela primeira vez em anos, seus dias tinham um ritmo fora da estrada. Começou a conversar mais com a veterinária, que se chamava Clara. Ela era recém-formada, filha de um tradicionalista local, e enfrentava a resistência da própria família por querer cuidar de animais e não seguir a carreira rural típica. Entre um tratamento e outro, ela contava histórias da região, dos rodeios antigos, das lendas dos tropeiros e da rivalidade entre CTGS. Um dia, Clara trouxe um senhor de idade que, ao ver o cavalo, ficou pálido. Disse que aquele bicho se chamava Vento Largo e que havia desaparecido anos atrás após uma prova importante. Na época, muitos acharam que ele tinha sido vendido para fora do estado. Esse cavalo não é qualquer um. Ele foi o orgulho de uma geração, disse o velho, emocionado. Mas o que mais intrigou o caminhoneiro foi quando o homem olhou para ele longamente e perguntou: Tu tem algum parente que correu laço na região? Por que esse cavalo aqui? Ele só se deixava montar por um. O caminhoneiro ficou calado. Nunca conheceu bem sua família. Fora criado por tios depois de uma longa viagem sem volta do pai. Sempre evitou esse tipo de assunto, mas agora o passado parecia chamá-lo. A caixa de madeira continuava trazendo surpresas. Em uma folha amassada, encontrou o nome de um antigo CTG junto a um sobrenome que ele reconheceu, o seu. A conexão era real. O cavalo não tinha cruzado seu caminho por acaso. Aquilo estava escrito na estrada muito antes dele perceber. Nos dias seguintes, mais moradores locais começaram a passar pela parada, curiosos com a recuperação de Vento Largo. Alguns traziam feno, outros água e outros apenas histórias do passado. O caminhoneiro, ainda que relutante, começou a escutar. E pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo diferente. Como se, finalmente, estivesse voltando para um lugar do qual nunca soube que pertencia. No final de janeiro, o sol parecia mais inclemente que de costume. As chuvas tinham dado uma trégua longa de maio. Se o chão já rachava entre os pastos da região. Mesmo assim, o caminhoneiro seguia firme em sua rotina diária. Todos os dias, às 6 da manhã, ele acordava, limpava o galpão da parada, renovava a água do poço, preparava uma mistura de ração com aveia e ficava ao lado de Vento Largo por horas. O cavalo começava a ganhar peso. As feridas cicatrizavam, mas o mais impressionante era a transformação no olhar do animal. Antes acuado, agora atento, quase orgulhoso. Mas não era só o cavalo que estava mudando, o caminhoneiro também. De alguém que evitava contato, agora recebia visitas com mais frequência do que jamais imaginou. Clara voltava quase todos os dias, às vezes trazendo medicamentos, às vezes apenas companhia e histórias. Os caminhoneiros que passavam pela estrada já sabiam. Ali estava o homem que parou tudo por causa de um cavalo. Alguns paravam por curiosidade, outros para trazer alguma doação,
ou só por respeito. Numa tarde abafada de fevereiro, Clara apareceu com uma pasta de couro antiga, sorrindo de orelha a orelha. Achei nos arquivos da antiga Associação de Laçadores de Dom Pedrito. Estava guardado num armário que ninguém mexia fazia anos. Ela abriu a pasta sobre a mesa de concreto da parada. Ali estavam atas, registros de campeonatos, fotos em preto e branco e um documento específico. A ficha de inscrição do cavalo Vento Largo no rodeio de 1998, com uma assinatura quase legível. Mas ao lado vinha um carimbo, João Vitor Martins. O caminhoneiro congelou ao ler o nome. Era o mesmo nome que constava em sua certidão de nascimento na linha do pai. Um homem sobre o qual ele nada sabia, a não ser que havia desaparecido da vida dele cedo demais. Tu tá dizendo que esse cavalo era do meu pai? Clara apenas assentiu, com um olhar suave. Ela entendia que aquilo não era só uma coincidência, e sim um elo perdido que voltava à tona com força. Naquela noite, o caminhoneiro ficou sentado até tarde, olhando o cavalo dormir sob telhado improvisado. O céu, limpo e estrelado, parecia ainda mais imenso. O vento soprava seco, trazendo o cheiro do campo e da história. Pela primeira vez em décadas, ele chorou em silêncio. Não por tristeza, mas por um vazio antigo que, aos poucos, começava a se preencher. Nos dias seguintes, ele passou a buscar informações sobre o pai. Visitou um arquivo público na cidade vizinha, conversou com antigos frequentadores de CTGS, reencontrou um tio distante que lhe contou parte da história. João Vitor era conhecido pela destreza com cavalos e pelas vitórias nas provas de laço. Mas também era um homem solitário, fechado, muito parecido com o próprio filho. E, segundo diziam, havia desaparecido da região após um desentendimento com um grupo tradicionalista influente. O caminhoneiro sentiu que a história estava incompleta. Foi então que surgiu uma nova figura na trama. Durante uma manhã nublada, um menino de uns 10 anos apareceu na parada. Sujo de poeira, carregava uma mochila nas costas e os olhos arregalados de curiosidade. Ficou observando o cavalo por longos minutos, até que o caminhoneiro se aproximou. Perdeu-se. Piá? Não, senhor, fui eu que mandei a carta. O caminhoneiro arregalou os olhos. Carta? Aquela que o senhor recebeu. Com os recortes, fui eu que coloquei na placa do seu caminhão, naquela manhã que o senhor saiu do mato puxando o cavalo. O menino se chamava Davi. Morava com a avó numa casa simples a alguns quilômetros dali. Tinha visto o cavalo preso, mas por medo das represálias de certos vizinhos, não falou com ninguém, até que viu o caminhoneiro passar puxando o animal e decidiu ajudar como podia. Aquilo me doía o coração. Eu via ele ali, todo dia, sem água, sem comida. Não podia fazer nada. Mas quando vi o senhor, eu soube que ele ia ficar bem. Davi virou presença constante. Ia à parada sempre que podia. Aprendeu a limpar os cascos do cavalo, a preparar a mistura de aveia e até a montar com auxílio. O caminhoneiro, antes tão avesso a qualquer convivência, começou a se apegar ao menino como um avô que nunca fora. A parada, antes esquecida, agora se tornava um ponto de encontro de gerações e histórias cruzadas. Mas nem todos estavam felizes com o rumo dos acontecimentos. Em março, durante uma festa campeira na cidade próxima, o caminhoneiro levou o Vento Largo apenas para assistir ao desfile, sem intenção de competir. O cavalo, já mais forte, foi recebido com olhares mistos, alguns de admiração, outros de rancor. Após o evento, um grupo de tradicionalistas se aproximou. O líder era um homem de meia idade, chamado Rubens, com postura firme e fala imponente. Disse que aquele cavalo era patrimônio do CTG Sentinela da Fronteira e que tinha sido retirado de maneira irregular. Esse animal carrega a marca da nossa história. Não pode estar nas mãos de qualquer um, disse ele, olhando com desprezo. O caminhoneiro não respondeu com grosseria. Apenas olhou para Vento Largo, que agora mordiscava o feno com tranquilidade, e disse: não estou segurando ele à força. Se ele quiser voltar contigo, não precisa nem me olhar mais. Mas olha bem, esse cavalo não é só a história de vocês. Ele faz parte da minha também. E eu nunca pedi nada para ninguém. A tensão aumentou nas semanas seguintes. Rumores circulavam de que Rubens estava tentando mobilizar apoio legal para confiscar o cavalo sob alegações de posse comunitária. Foi então que Clara, com a ajuda de antigos registros e testemunhos,
Conseguiu montar um dossiê completo. Ela reuniu documentos provando que João Vitor, pai do caminhoneiro, havia registrado o animal em seu nome e que, ao desaparecer, ninguém o transferiu legalmente. O cavalo fora, na verdade, tomado informalmente por outros membros do CTG após a partida do dono, o que explicava o desaparecimento repentino de Vento Largo. A disputa se intensificou, mas o caminhoneiro não arredou o pé. Não estou brigando por um troféu, nem por orgulho. Estou lutando por um pedaço da minha vida que eu achei que tinha perdido para sempre. No meio disso tudo, algo inesperado aconteceu. Davi, o menino, apareceu um dia com um estandarte de tecido puído que encontrou no sótão da avó. Trazia o nome de João Vitor bordado com linha dourada. Ela disse que meu avô era amigo dele e que isso aqui foi feito na época do primeiro campeonato com o Vento Largo. O caminhoneiro pegou o estandarte com mãos trêmulas. O cheiro do tecido antigo, o toque da costura feita à mão, tudo aquilo transportava para um tempo que ele nunca viveu, mas que, de algum jeito, agora fazia parte dele. E, pela primeira vez em muito tempo, ele teve certeza de que não estava sozinho. O outono chegou sem pedir licença. As primeiras folhas secas começaram a dançar com o vento na beira da estrada. A parada de caminhoneiros, antes desbotada pelo abandono, agora exalava vida. Com a ajuda de Clara, Davi e até alguns vizinhos da região, o caminhoneiro havia reformado o galpão, erguido um novo curral com troncos de eucalipto e pintado de branco o antigo letreiro de madeira. Estrela Gaúcha reluzia outra vez. Aquela parada, que antes só servia como abrigo do acaso, se transformará em um pequeno santuário para os que valorizavam tradição, história e silêncio. Mas o silêncio que agora pairava ali era diferente. Era o silêncio de algo que amadurecia por dentro, como uma semente esperando a hora certa de romper a terra. Vento Largo estava mais forte do que nunca. Sua musculatura voltava a desenhar os contornos do antigo campeão. O brilho no pelo, os passos firmes, a respiração controlada. Mesmo sem treinamento oficial, o cavalo ainda mostrava sinais que carregava não só raça, mas memória. Era como se o tempo não tivesse apagado nada, apenas adormecido. Mas toda vitória tem seu preço. O caminhoneiro, apesar da alegria com a recuperação do cavalo, passava noites em claro. A ameaça do tal Rubens, que liderava parte dos tradicionalistas do CTG Sentinela da Fronteira, ainda o incomodava. Havia rumores de que ele preparava uma denúncia formal, usando laços políticos e documentos de posse incompletos, numa tentativa de recuperar Vento Largo para a entidade. Clara fazia o que podia para ajudar. Já tinha entregue todo o material legal que provava o registro de João Vitor como legítimo dono do cavalo e até reuniu depoimentos de ex-laçadores que confirmavam a amizade entre ele e o avô de Davi. Mas Rubens era persistente e tinha influência. Ele não quer o cavalo de volta. Ele quer te tirar daqui, disse Clara, certa noite, enquanto olhava para o fogo da churrasqueira acesa. Por quê? Porque você lembrou que eles queriam esquecer, que esse lugar ainda tem alma. E que não é todo mundo que aceita obedecer por tradição cega. O caminhoneiro não respondeu. Ficou mastigando em silêncio, com o som do mato estalando ao redor. O vento trouxe o cheiro do fogo e da terra úmida. No fim de abril, um novo desafio surgiu. Uma chuva forte castigou a região por 2 dias seguidos. O rio mais próximo transbordou e algumas áreas ficaram alagadas. A estrada de terra que dava acesso à parada ficou intransitável e o caminhão atolou por 2 vezes. Mesmo assim, o caminhoneiro não deixou a parada. Dormia ali, cuidava do cavalo, improvisava tudo o que fosse necessário. E foi durante essa chuva que algo importante aconteceu. No meio da noite, Vento Largo começou a relinchar alto. O caminhoneiro saiu do colchão velho onde dormia e correu até o curral. O cavalo estava agitado, pesoteando a lama, o olhar voltado para o mato fechado. De repente, um clarão. Alguém vinha pela trilha com uma lanterna. Era Davi, encharcado, tremendo, mas determinado. Minha avó caiu no quintal. Eu não consigo levantar ela sozinho. E a casa está quase entrando água. O caminhoneiro não pensou 2 vezes. Colocou o poncho, pegou o jipe velho que Clara deixara ali certa vez e rumou pela estrada alagada. O caminho até a casa de Davi era traiçoeiro. Galhos caídos, lama espessa e poças profundas. Mas o jipe resistiu, e ele conseguiu chegar a tempo.
A avó do menino estava consciente, mas com dores no quadril. Ele a carregou nos braços até o jipe e a levou até o posto de saúde da cidade, enfrentando uma tempestade que arrancava telhas das casas mais frágeis. Foi ali que tudo mudou. A atitude do caminhoneiro correu pela cidade como fogo em palha seca. Em menos de 2 dias, seu nome estava na boca dos radialistas locais, em postagens de redes sociais, e até em uma matéria do jornal impresso regional. O homem do cavalo resgatado, chamavam ele Rubens, que preparava uma ação para tentar retirar o animal à força, recuou. A repercussão pública era favorável ao caminhoneiro. Tentar ir contra ele naquele momento seria um desastre político e social. Pela primeira vez, a força não estava com os mais antigos, mas com a comunidade que agora reconhecia o valor daquele homem calado da estrada. Em maio, Clara trouxe uma proposta surpreendente. Vai acontecer uma prova de laço em São Gabriel. Não é das maiores, mas tem reconhecimento. Acho que Vento Largo está pronto. Eu nunca participei disso, mas o sangue dele está no teu sangue. O cavalo vai saber. E você também. O caminhoneiro pensou por dias. Estava fora da sua zona de conforto, mas algo puxava para frente. Algo mais forte do que medo. Treinou por semanas. Com a ajuda de laçadores antigos e de Clara, reaprendeu os movimentos, a postura, o tempo. Vento Largo, apesar da idade, respondia com precisão. Os dois se tornaram um só. O vínculo que começou com o resgate agora se transformava em parceria. A prova aconteceu no feriado de Corpus Christi, num fim de semana com céu limpo e bandeiras tremulando ao vento. A arquibancada estava cheia. Famílias, tropeiros, crianças, idosos, todos queriam ver o tal caminhoneiro com o cavalo lendário. Rubens também estava lá, de braços cruzados, observando. Quando o caminhoneiro entrou na arena montado em Vento Largo, o silêncio foi absoluto. Os passos do cavalo ecoavam no solo seco como tambores. Ele ajeitou a postura, girou o laço, sentiu o peso do couro na mão. Respirou fundo. E quando o novilho correu à frente, ele agiu. Foi como se o tempo tivesse parado. O cavalo leu o movimento com perfeição, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. O laço voou com precisão e caiu justo sobre o alvo. A multidão explodiu em palmas. Ele não venceu o campeonato, mas ficou em segundo lugar. E aquilo foi mais simbólico do que qualquer troféu. Rubens se retirou em silêncio. No dia seguinte, uma carta chegou à parada, deixada anonimamente. Era um pedido formal de desculpas, sem assinatura. Mas o caminhoneiro reconheceu o estilo seco da escrita. Era de Rubens. E isso bastava. Em junho, a parada de caminhoneiros foi oficialmente reativada como ponto de apoio e cultural. Um grupo de jovens do município a transformou em local de eventos mensais com apresentações de música gaúcha, danças tradicionais, oficinas para crianças e exibição de vídeos antigos sobre o tropeirismo e a vida de estrada. O caminhoneiro se tornará um símbolo de resistência silenciosa e renovação. Clara, agora cada vez mais próxima dele, propôs criar ali um pequeno centro de reabilitação para cavalos resgatados. Ele aceitou, e juntos começaram a dar forma ao novo projeto. No inverno, a primeira geada cobriu o campo como um lençol de vidro. O caminhoneiro, enrolado no poncho, observava Davi brincar com os outros cavalos recém-chegados. Ao lado dele, Clara preparava o mate. Vento Largo pastava tranquilo a poucos metros, com um ar de missão cumprida. Tu acha que ele sabe o que fez por mim? Perguntou o caminhoneiro num sussurro. Clara sorriu. Acho que tu é quem ainda não entendeu o que ele fez por ti. E o caminhoneiro, pela primeira vez em muitos anos, não sentiu vontade de voltar para a estrada. O mês de julho trouxe um frio cortante à região da campanha gaúcha. As madrugadas eram tão silenciosas que dava para ouvir o estalar das madeiras antigas da parada. A cada manhã, uma fina camada de gelo cobria os bebedouros e os vidros do jipe estacionado. A geada pintava o pasto com um tom esbranquiçado e o céu, em tom de chumbo, parecia mais baixo do que nunca. Mesmo assim, tudo continuava funcionando. A parada, agora transformada, tinha vida nova. A comunidade local, antes afastada, se aproximava cada vez mais. O caminhoneiro,
Com o rosto marcado pela estrada e as mãos firmes de quem trabalhou a vida toda com o que tinha, se tornará a figura central daquele novo movimento. Mas com a calmaria, vieram as dúvidas. Depois da prova de laço e da reativação da parada, o caminhoneiro passou a se questionar. Pela primeira vez em décadas, não sentia a necessidade de pegar a estrada. O ronco do motor, o cheiro de diesel, o rádio chiando enquanto cruzava divisas, fronteiras, tudo isso estava ficando para trás. E isso o incomodava, como se uma parte dele estivesse morrendo devagar. Certa noite, Clara notou seu silêncio mais profundo. Estava pensando onde estaria agora se não tivesse encontrado o cavalo? Ela perguntou, soprando o mate. Não, estava pensando onde é que eu pertenço. Aqui, ou lá fora, no asfalto. Clara se aproximou, sentando no degrau da varanda da parada ao lado dele. A lua cheia desenhava silhuetas prateadas no chão. Talvez tu pertença nos dois. E talvez nenhum dos dois te baste sozinho. O caminhoneiro não respondeu. Apenas estendeu a cuia, e ela passou o chimarrão. Enquanto refletia sobre a própria identidade, algo inusitado aconteceu. Uma carta chegou pelo correio. Era um envelope pardo, carimbado por uma pequena cidade do norte do estado. Dentro, um documento oficial, notificação de herança. O caminhoneiro franziu a testa. Leu e releu o texto. Uma senhora de nome Isabel Martins, que segundo o cartório era sua avó paterna, havia deixado um pequeno sítio em seu nome. Localizado numa zona rural próxima à Cruz Alta, o terreno incluía uma casa antiga, um galpão de madeira, uma pequena plantação desativada. Ele nem sabia que tinha avó viva até pouco tempo atrás. E agora, ela deixava um pedaço de terra, mostrou a carta a Clara, que ficou tão surpresa quanto ele. Isso muda alguma coisa para ti? Muda tudo. E mudou mesmo. No começo de agosto, decidiu visitar o local. Foi com Clara e Davi. A estrada era longa e o asfalto dava lugar a pedregulhos e trechos esburacados. Mas o destino, quando alcançado, surpreendeu. A casa era pequena, de madeira antiga, com o alpendre encurvado, janelas de vidro fosco. Um pé de bergamota carregado dominava o pátio. No fundo, o galpão ainda resistia, coberto de musgo e cipó. Era um cenário que parecia ter sido congelado no tempo. Davi correu explorando tudo. Clara caminhava devagar, observando os detalhes. O caminhoneiro, por sua vez, ficou parado diante da porta da casa, com a carta ainda na mão. Ela sabia quem eu era. Sabia que eu existia. Murmurou. No interior da casa, fotos antigas ainda enfeitavam as paredes. Em uma delas, um homem mais jovem, seu pai, provavelmente, sorria montado em vento largo, ao lado de uma senhora que devia ser Isabel. Mas o que mais chamou a atenção foi um caderno de capa dura sobre a mesa. Era um diário. Na primeira página, a letra tremida dizia: "Se meu neto um dia encontrar isso, que saiba que não foi o abandono que nos separou. Foi o medo e a dor." O caminhoneiro leu aquilo com o coração apertado. As páginas seguintes contavam fragmentos da história. João Vitor havia sido pressionado por figuras influentes da época a ceder o cavalo. Quando se recusou, foi ameaçado. Decidiu fugir da região com receio de perder tudo. Abandonou a família, sim, mas com a intenção de protegê-la. Anos depois, tentou reencontrar o filho, mas soube que ele havia sido criado por parentes e estava na estrada. O diário terminava com um pedido simples: cuide do que é seu e nunca tema voltar às suas raízes. De volta à parada, o caminhoneiro estava diferente. Mais sereno, mais decidido. Resolveu que não venderia o sítio. Usaria o terreno para algo útil. Clara sugeriu criar uma extensão do projeto de reabilitação de... Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial. Então fica comigo até o final. Bora para a história. Cavalos. Ali, poderiam oferecer cursos, hospedagem e até atendimento veterinário gratuito para pequenos criadores da região. Davi já sonhava com um campo de doma e espaço para ensinar outras crianças a montar. Mas o maior desafio viria em setembro. Durante os preparativos da Semana Farroupilha, uma comissão tradicionalista da cidade vizinha fez um convite formal.
Queriam que o caminhoneiro e Vento Largo abrissem o desfile de cavalarianos que marcava o início das comemorações. A comunidade quer te ver na frente. É um símbolo do que tu representou aqui, disse o líder da comissão. Ele relutou. Não se achava digno de tanto. Eu sou só um caminhoneiro, disse, encarando o homem. Não é mais só isso. Agora, tu é um pedaço da nossa história. No dia 20 de setembro, sob um céu azul cristalino, o caminhoneiro montou o Vento Largo. Vestia uma camisa branca de algodão, bombacha azul marinho, lenço vermelho no pescoço e o chapéu herdado de um dos laçadores antigos com quem treinara. A rua estava lotada, bandeiras tremulavam, crianças agitavam lenços e o som dos bombos ecoava como um coração gigante. Quando ele surgiu na avenida, silêncio, e depois, aplausos, aplausos longos. Aplauso cheio de lágrimas, gratidão e memória. Vento Largo caminhava com a cabeça erguida, como se soubesse que aquele momento era tanto seu quanto do homem sobre sua cela. Não era apenas um desfile. Era o reencontro de histórias separadas à força, agora reunidas pela coragem de um gesto simples, parar na beira da estrada e escutar o que o coração dizia. Naquele mesmo mês, o caminhoneiro tomou uma decisão definitiva. Comprou o terreno da antiga parada com a ajuda de Clara. Legalizou o local como associação comunitária e deu-lhe um novo nome, Raízes da Estrada. O projeto cresceu. Vieram voluntários, doações, visitas de escolas, eventos culturais. Cavaleiros de outras cidades passaram a visitar para treinar, conhecer a história de Vento Largo e compartilhar vivências. Davi, agora com mais responsabilidades, virou uma espécie de monitor mirim do espaço. Guiava crianças, alimentava cavalos, contava, com orgulho e precisão, a história daquele cavalo acorrentado que fora salvo por um homem solitário. Certa noite, o caminhoneiro e Clara estavam sentados na varanda da casa, agora reformada e cheia de plantas e panos de prato bordados. O fogo de chão estalava abaixo. O céu estrelado abraçava o campo com generosidade. Nunca pensei que uma parada na estrada fosse mudar tudo, ele disse. Às vezes, é só quando a gente para que começa a andar de verdade, respondeu Clara. O caminhoneiro olhou para Vento Largo, que dormia deitado perto da cerca, e sorriu. Não havia mais pressa, não havia mais fuga. Agora, tudo fazia sentido, porque o passado havia sido aceito, o presente reconstruído, e o futuro, o futuro galopava com firmeza e liberdade. O mês de outubro começava com as flores do campo se abrindo timidamente entre as pedras, e a parada Raízes da Estrada florescia junto com elas. A transformação do lugar era visível. Aquilo que antes era um simples ponto de descanso para caminhoneiros, agora era um espaço vivo, pulsante, cheio de histórias, sorrisos e passos de cavalos. Mas enquanto o projeto crescia, algo dentro do caminhoneiro começava a remexer de novo. As conquistas haviam sido muitas, os laços se fortaleciam, e a estrada finalmente parecia ter virado casa. Mesmo assim, quando os caminhões passavam pela BR ao longe e o ronco do motor ecoava pelas serras, algo dentro dele ainda vibrava. Não era saudade, era como se uma parte dele ainda não tivesse sido visitada. Como se existisse uma estrada interna ainda por percorrer. Numa tarde morna, Clara percebeu. Tu tá inquieto de novo, né? Não sei explicar. Sinto que ainda tem um pedaço de mim preso em algum lugar do passado. Não sei onde, mas sei que tem. Talvez tu precise voltar para a estrada, mas não por obrigação. Dessa vez, para encontrar o que ficou para trás. O caminhoneiro assentiu. Ela o entendia como ninguém. Depois de dias de reflexão, ele tomou uma decisão inesperada. Faria uma última viagem. Uma rota antiga, que percorreu mais de 20 anos antes, entre Santana do Livramento e Vacaria. Era um trajeto cheio de significados, de paradas esquecidas e paisagens que guardavam lembranças enterradas. Queria percorrer aquele caminho não para fugir, como fizera tantas vezes, mas para fechar ciclos. Clara apoiou sem hesitar. Só não demora. Te esperamos aqui. No início de novembro, com Vento Largo entregue aos cuidados de Davi e dos voluntários, o caminhoneiro preparou o velho caminhão. Conferiu óleo, calibrou pneus, limpou a boleia e, antes de partir, parou ao lado do curral. Cuida dele, disse ao menino. Pode deixar.
E quando tu voltar, vamos começar a construir a arena de treinamento nova. O caminhoneiro sorriu. Havia orgulho nos olhos de Davi. O tipo de orgulho que só nasce quando alguém te ensina mais com atitudes do que com palavras. E então, partiu. A estrada era a mesma, mas o caminhoneiro, não. As paisagens passavam pela janela como páginas de um livro que ele já tinha lido, mas com olhos diferentes. Os campos vastos, os postes enfileirados, as placas enferrujadas nas margens da rodovia, tudo agora parecia contar uma nova história. Ou, talvez, contar a mesma história que ele nunca teve coragem de ouvir. Em cada parada, encontrava alguém que parecia já tê-lo conhecido de algum modo. Em São Cepé, um senhor com olhar cansado se aproximou. Tu é o caminhoneiro do cavalo, né? O da parada da fronteira? Em Rosário do Sul, uma mulher dona de uma pousada antiga disse: o João Vitor falava de ti. Dizia que um dia tu ia entender, que era só questão de tempo. Essas coincidências não eram por acaso. Na verdade, faziam parte de algo maior. Como se, agora que ele se permitia sentir, as pessoas e os lugares estivessem dispostos a responder. A vida, afinal, sempre responde, mas só quando a gente aprende a escutar. Ao chegar à vacaria, parou diante de um posto de combustível antigo, onde décadas atrás havia pernoitado em meio à tempestade. Ali, conheceu um homem que o abrigou numa noite difícil e que, naquela época, lhe emprestou palavras de consolo sem saber o quanto elas seriam importantes. Perguntou se ele ainda estava por lá. E estava. E tu voltou? Disse o velho, com a mesma voz rouca, agora mais curvada pelo tempo. Voltei. Acho que para agradecer. Sentaram-se ao redor de um fogão a lenha, beberam café preto e conversaram como dois velhos amigos. E, ao fim, o homem entregou a ele um caderno surrado. Nele estava uma lista de caminhoneiros que passaram por ali ao longo dos anos. Nomes, datas, histórias breves. E lá estava o nome do pai dele, João Vitor Martins. Última anotação. Seguiu rumo ao norte. Disse que deixava um pedaço de si para trás. Aquilo apertou o peito do caminhoneiro. Na volta, decidiu parar em cada lugar que havia marcado sua trajetória, inclusive na beira da estrada onde encontrara vento largo pela primeira vez. O mato crescerá, cobrindo os restos do velho tronco que servia de amarra. As marcas de luta e abandono haviam sumido, mas ele ainda podia sentir o cheiro da terra úmida, o calor do sol castigando o cascalho e o relinche desesperado ecoando na memória. Ali, sentou-se sobre uma pedra e chorou. Não por tristeza, mas por gratidão. Foi ali que tudo começou. Ou, talvez, foi ali que ele se encontrou. Ao retornar para a parada, 2 semanas depois, foi recebido com festa. Davi correu em sua direção, agarrando pelas pernas. Clara, com olhos brilhando, apenas disse: bem-vindo de volta. Mas o maior presente veio naquela noite. Durante uma roda de chimarrão sob o galpão, um senhor que ele nunca havia visto se apresentou. Chamava-se Moacir, ex-parceiro de rodeios de seu pai. Trouxe uma caixa de madeira. Dentro dela havia medalhas antigas, fotos de campeonatos e um lenço vermelho dobrado com cuidado. Teu pai me pediu para guardar isso. Disse que só entregasse quando achasse que tu estava pronto para entender o que ele tentou fazer. O caminhoneiro pegou o lenço. Suas mãos tremiam. Ele tentou proteger o que era dele. E o que era teu também, completou Moacir. Nos dias seguintes, mergulhou com Clara na história de João Vitor. Descobriram que, após abandonar a região, ele viverá de forma simples, trabalhando com cavalos, longe dos olhos dos que queriam controlá-lo. Nunca teve outra família. Deixou bens modestos, mas muitos amigos, e uma memória marcada por saudade e silêncio. Mais do que qualquer herança, ele deixará uma lição. Há de que a liberdade exige coragem, e que proteger o que se ama, às vezes, significa abrir mão da própria presença, mesmo que isso custe uma vida inteira de solidão. O final do ano se aproximava. O projeto Raízes da Estrada já era referência na região. Recebia visitas de escolas, caravanas de cavaleiros e até pequenos festivais organizados com apoio da prefeitura. Davi passou a dar aulas de iniciação à equitação infantil. Clara montou uma horta comunitária. E o caminhoneiro, bem, ele finalmente se via como parte de algo maior do que a própria jornada. Durante a celebração de fim de ano,
Com churrasco, fogueira e música tradicionalista, o caminhoneiro fez algo que nunca havia feito. Falou em público. Quando eu encontrei aquele cavalo acorrentado, achei que era ele quem precisava de ajuda. Mas descobri, com o tempo, que era eu quem precisava ser libertado. E foi esse animal, quieto e paciente, que me puxou de volta para mim mesmo. Às vezes, a gente passa a vida toda rodando, achando que está indo para frente, mas só está fugindo. Até que um dia, sem querer, a gente para e entende. Houve silêncio e depois, palmas. Dessa vez, não pelas façanhas do passado, mas pelo homem que, em sua simplicidade, havia reunido histórias, resgatado memórias e dado novo sentido à estrada. Na virada do ano, o céu se iluminou com fogos caseiros, feitos pela comunidade. As crianças corriam com faíscas nas mãos. Vento largo pastava tranquilo, alheio à agitação, mas parte essencial daquela nova história. O caminhoneiro, sentado ao lado de Clara e Davi, olhou para a imensidão escura do campo, pontilhado por estrelas. Respirou fundo. Finalmente, tô em casa. E dessa vez, não era uma casa com paredes. Era uma casa feita de estrada, de terra, de silêncio e de afeto. Uma casa feita de raízes e de liberdade. Com o novo ano instalado, a vida na parada Raízes da Estrada ganhava um ritmo próprio. Os primeiros meses foram de crescimento e consolidação. O sítio não era mais apenas um pedaço de terra herdado, mas um ponto de encontro cultural, educativo e afetivo. Pessoas que nunca haviam se cruzado, de cidades diferentes, agora compartilhavam um espaço comum, sob o mesmo céu e a mesma história. O caminhoneiro, que antes via o mundo pela janela embaçada do caminhão, agora sentia o chão sob os pés. Aquele chão era de terra, mas também era de sonhos, suor e escolhas. Ele tinha se tornado um símbolo local, mas, ao mesmo tempo, mantinha a humildade quem sabe que o sucesso vem de pequenos gestos, muitos deles silenciosos. Logo em janeiro, Clara organizou o primeiro curso de artesanato regional, ensinando as técnicas de bordado, tricô e cerâmica típicas da cultura gaúcha. O espaço se encheu de mulheres que queriam aprender e ensinar, de jovens curiosos e idosos com histórias para contar. Cada ponto de linha carregava uma memória, cada peça um pedaço da identidade local. A gente precisa preservar isso, dizia Clara com convicção. Se a gente não lembrar quem somos, vamos esquecer para onde estamos indo. O caminhoneiro assistia tudo com admiração. Ele sempre tivera orgulho da sua terra, das suas raízes, mas só agora compreendia a força que aquilo tinha para unir as pessoas. Em fevereiro, a parada sediou uma roda de chimarrão gigante. Cerca de 50 pessoas se reuniram ao redor do fogo, compartilhando histórias de estrada, de amor e de perda, mas também de esperança. Entre eles, surgiram debates sobre os desafios da vida rural, a importância da preservação ambiental e a valorização do trabalho no campo. Foi nesse encontro que ele percebeu uma questão que até então passará despercebida: a necessidade de cuidados veterinários e assistência técnica para os pequenos criadores e trabalhadores da região. Muitos cavalos estavam sofrendo com problemas simples, agravados pela falta de atendimento. Se a gente quer preservar essa cultura, precisa cuidar desses animais, comentou o caminhoneiro com Clara depois da roda. Ela concordou prontamente e sugeriu procurar parceiros para montar uma pequena clínica móvel. Enquanto planejavam essa iniciativa, surgiu uma notícia que mexeu com todos. Uma feira agropecuária tradicional seria realizada em uma cidade próxima, reunindo expositores, criadores apaixonados por cavalos. Era a chance de mostrar o trabalho da parada para um público maior e, quem sabe, conquistar recursos para a clínica. Mas a participação não seria fácil. Além dos custos para transportar os cavalos e montar um estande, havia competição natural entre criadores locais, alguns deles com interesses diferentes, que viam o projeto como uma ameaça. O caminhoneiro sentiu o peso da responsabilidade. Vamos ter que provar que nosso trabalho vale a pena, disse ele, encarando Clara. Ela sorriu, confiante, e que a nossa força está na união. Durante os meses seguintes, a rotina ficou intensa. As aulas, os treinamentos com vento largo, os cuidados com os cavalos resgatados, a organização da logística para a feira, tudo exigia planejamento e sacrifício. Davi, que agora ajudava na parte administrativa e na comunicação, se mostrava um parceiro essencial, sempre disposto a aprender e a ensinar.
Um dos grandes obstáculos foi a resistência de alguns criadores tradicionais, que lutavam em aceitar a ideia de uma clínica móvel gratuita e uma associação comunitária que pudesse competir com os eventos oficiais. Não querem perder o controle, explicou Moacir durante uma visita ao sítio. Mas a gente vai mostrar que o que importa é o bem-estar dos animais e a cultura que a gente carrega no peito. O caminhoneiro sentiu a importância do apoio dos amigos antigos, a força das conexões que estavam sendo reconstituídas. Março chegou com dias mais longos e promissores. O caminhoneiro e Clara conseguiram um pequeno patrocínio da prefeitura, além de apoio de veterinários voluntários da região. A clínica móvel estava quase pronta. Na feira, o estande da parada chamou atenção pelo cuidado, pela beleza rústica e pelo envolvimento da comunidade. O caminhoneiro, orgulhoso, apresentou o vento largo e os cavalos resgatados, contando as histórias que tinham mudado sua vida. O público ficou tocado. Muitos se emocionaram com o relato do cavalo acorrentado e a forma como a parada havia se tornado um espaço de reabilitação, educação e esperança. Mas nem tudo foi fácil. Durante a feira, um grupo de criadores tradicionais fez pressão para que a parada não participasse das competições oficiais. O caminhoneiro, sempre firme, encarou o desafio com calma e respeito. A estrada é longa e o caminho nem sempre é reto, disse ele em uma reunião com os organizadores. Waza, gente veio para caminhar junto, não para dividir ou disputar. Essa postura conquistou respeito. Aos poucos, as portas começaram a se abrir. Na volta para casa, o caminhoneiro sentiu que aquele capítulo de sua vida estava fechando. A parada havia conquistado seu espaço e ele, mais do que nunca, entendia que sua missão era muito maior que apenas cuidar dos cavalos. Era preservar uma cultura, uma história, uma identidade. Clara estava ao seu lado, sempre presente, sempre companheira. Davi crescia com a responsabilidade e Vento Largo, majestoso, era o símbolo vivo de tudo aquilo. Em uma noite estrelada, após mais um dia cheio, eles se sentaram na varanda da parada. Sabe o que eu aprendi? Disse o caminhoneiro, que a estrada não é só um caminho para fora, mas também para dentro. Clara sorriu. E a gente não anda sozinho, né? Nunca. Enquanto o vento frio de abril começava a soprar, a parada Raízes da estrada seguia firme. O caminhoneiro, agora mais maduro, com o coração cheio de histórias e o olhar fixo no horizonte, sabia que havia encontrado algo que nem o tempo nem a distância poderiam levar embora, a verdadeira essência da estrada. O outono começava a se fazer sentir nas manhãs frias e no vento que soprava entre os galpões da parada. As folhas das árvores tingiam-se de amarelo e vermelho, criando uma atmosfera melancólica, mas ao mesmo tempo cheia de vida e cor. Para o caminhoneiro, esse período representava uma nova fase, não só no clima, mas na sua jornada, que começava a se transformar mais uma vez. Apesar de toda a harmonia conquistada, não faltavam desafios. A vida na parada continuava exigindo empenho, e o esforço para manter o espaço funcionando como um centro de referência cultural e de cuidado animal era grande. Logo em maio, durante uma das reuniões com os voluntários, surgiu a ideia de ampliar o projeto para além dos limites da parada. Queriam levar o conceito de Raízes da estrada para outras comunidades rurais vizinhas, que também enfrentavam dificuldades semelhantes. O que a gente criou aqui pode ser modelo para muita gente, comentou Clara, com o brilho nos olhos. Mas para isso, a gente vai precisar de mais apoio. O caminhoneiro ouviu atentamente. Ele sabia que seria um caminho cheio de obstáculos, mas sentia uma força renovada para enfrentar cada um deles. Pouco tempo depois, começaram a organizar pequenos encontros itinerantes, levando cuidado com os cavalos e as tradições gaúchas para locais onde a cultura estava sendo esquecida. A equipe cresceu, incluindo veterinários, artesãos, professores e agricultores, todos unidos por um mesmo propósito. Mas a logística era complexa. O velho caminhão, que carregava não só mercadorias, mas histórias, já não tinha mais o mesmo vigor de antes. Além disso, algumas estradas secundárias estavam em péssimas condições, dificultando o transporte dos animais e dos equipamentos. A estrada pode até ser nossa casa, mas ela também pode nos desafiar, disse o caminhoneiro, debruçado sobre o volante em uma noite fria, enquanto dirigia por uma trilha enlameada. Durante uma dessas viagens, enfrentaram uma tempestade inesperada. O céu escureceu rapidamente
e a chuva veio forte, transformando a estrada em um rio de lama. O caminhoneiro precisou usar toda a sua experiência para manter o controle do caminhão e proteger os animais. É nessas horas que a gente vê quem realmente é, falou ele para Clara, enquanto acelerava devagar, pesando firme no pedal. O medo e a tensão marcaram aquele momento, mas também fortaleceram o vínculo entre todos os membros da equipe. Ao chegarem em uma pequena comunidade no interior, foram recebidos com desconfiança por alguns moradores locais, que nunca tinham visto estrangeiros tão engajados em preservar suas tradições. "Quem são vocês para chegar aqui e querer ensinar a gente?" questionou um agricultor, com os braços cruzados. O caminhoneiro, com a calma que vinha da estrada e do tempo, respondeu: "A gente não quer ensinar ninguém. A gente só quer ajudar a lembrar quem vocês são." Essa resposta abriu portas que antes estavam fechadas. Aos poucos, a comunidade começou a participar das atividades e o projeto ganhou vida nova. Enquanto isso, de volta à parada, Davi assumia cada vez mais responsabilidades. Ele organizava os voluntários, cuidava dos animais e se tornava uma referência para os jovens da região. Mas a distância trouxe também um novo conflito para o caminhoneiro. Entre a vontade de expandir o projeto e a necessidade de estar presente para a família que construíra na parada, ele sentia-se dividido. Numa noite silenciosa, sentado ao lado da lareira, ele compartilhou sua angústia com Clara. "Eu quero fazer mais, ir mais longe, mas não quero deixar vocês para trás." "A gente entende", respondeu ela, apertando a mão dele. "E a estrada é tua, mas a gente está contigo." Esse dilema interno marcou profundamente o caminhoneiro. Sentia a responsabilidade crescendo, as cobranças externas e, ao mesmo tempo, a vontade de se dedicar ao que já tinha construído. Era o peso da maturidade, a luta para equilibrar o sonho e a realidade. Enquanto isso, os pequenos triunfos da equipe davam força para continuar. Em uma das viagens, conseguiram salvar um cavalo com uma doença grave, graças à clínica móvel. O sucesso, porém, teve seu preço. Precisaram vender parte do equipamento para cobrir os custos, o que gerou preocupações sobre a sustentabilidade do projeto. O outono se transformava em inverno e a parada começava a sentir o impacto das estações. As manhãs geladas traziam desafios para o manejo dos animais e o trabalho aumentava. Numa tarde, enquanto verificava cerca do curral, o caminhoneiro percebeu que um dos cavalos estava inquieto, com sinais claros de dor. Imediatamente, chamou o veterinário que colaborava com o projeto. "Pode ser um problema grave se a gente não agir rápido", alertou o profissional. Foi preciso agir rápido. A equipe se mobilizou e, com recursos limitados, conseguiu estabilizar o animal. Mais uma vez, o sacrifício foi visível. Nesse período, o caminhoneiro também enfrentava momentos de vulnerabilidade pessoal. Sentia a pressão do tempo, o cansaço acumulado e o medo de falhar. Em noites silenciosas, revivia memórias da sua infância, dos ensinamentos do pai e da solidão que acompanhou muitos anos na estrada. Essas reflexões o fortaleceram, ajudando a encontrar um sentido maior para sua luta. A conexão com a cultura regional se intensificava a cada dia. Nas festas tradicionais que organizavam, nas rodas de viola, nas danças e na gastronomia típica, o caminhoneiro sentia-se cada vez mais parte daquela terra, daquele povo. Esses momentos eram combustível para seguir em frente, apesar dos obstáculos. Enquanto isso, um novo desafio surgia no horizonte. Uma empresa grande anunciava planos para construir uma rodovia que passaria muito próxima da parada. A obra poderia significar a desapropriação de parte do terreno, além de impactar diretamente cavalos e a vida da comunidade. O caminhoneiro reuniu a equipe. "A gente tem que lutar pelo que construímos", disse ele. "Não é só uma questão de terra, é nossa história." Essa batalha seria difícil, exigindo mobilização, apoio político e uma estratégia sólida. Em meio a essa turbulência, o caminhoneiro percebeu que não podia fazer tudo sozinho. Contou com o apoio de Clara, de Davi, de Moacir, dos voluntários e dos moradores locais. Juntos, criaram uma comissão para dialogar com as autoridades e buscar soluções que respeitassem a cultura e o meio ambiente. Os meses passaram e a tensão aumentava. A comunidade se unia em torno da causa, promovendo eventos para arrecadar fundos e chamar atenção para o problema. O caminhoneiro,
que sempre teve na estrada um lugar de refúgio, sentia agora que a verdadeira viagem era outra, a de manter viva a memória, o afeto e a resistência. Mesmo com as dificuldades, o projeto seguia crescendo. Novas parcerias surgiam, voluntários se multiplicavam, e a parada Raízes da Estrada se transformava em símbolo de luta, cultura e amor pelos animais. O caminhoneiro, com sua calma e determinação, mostrava que a força da estrada não está só na velocidade, mas na capacidade de resistir e construir. Ao final daquele ano, durante uma festa na parada, com música, chimarrão e risos compartilhados, ele olhou para o céu estrelado e sorriu. A estrada é longa, mas o que importa mesmo é o caminho que a gente escolhe percorrer. E assim, com o coração cheio de esperança, ele seguia adiante. O frio do inverno começava a ceder para o frescor da primavera, mas a tensão ainda pairava sobre a parada Raízes da Estrada. O projeto, que florescera com a ajuda da comunidade, agora enfrentava seu maior desafio: a ameaça da construção da rodovia. Desde o anúncio da obra, o caminhoneiro sentia uma mistura de preocupação e determinação. Ele sabia que aquela luta não seria simples, mas também compreendia que desistir significaria abrir mão não apenas da terra, mas da memória, da cultura e do futuro que estavam construindo. Nas primeiras semanas após o anúncio, a comunidade organizou reuniões diárias para discutir estratégias. A comissão criada para representar os moradores e colaboradores da parada trabalhava incansavelmente para reunir documentos, imagens e relatos que comprovassem a importância do espaço. Clara, com seu jeito determinado, coordenava a comunicação, mobilizando a imprensa local e canais digitais para dar voz à causa. O caminhoneiro, apesar do cansaço das jornadas na estrada e na fazenda, não poupava esforços para participar das reuniões e debates. A gente não pode deixar que interesses maiores nos façam esquecer do que realmente importa, dizia ele. Durante uma dessas reuniões, um representante da empresa responsável pela obra apareceu para apresentar o projeto e ouvir as reivindicações da comunidade. O ambiente estava tenso e cada palavra era ouvida com atenção. Entendemos a importância cultural do local, afirmou o representante. Nosso plano inclui medidas para minimizar os impactos ambientais e sociais. Mas o caminhoneiro, com a experiência acumulada na estrada, desconfiava das promessas. O que a gente precisa mesmo é de garantias concretas, respondeu, firme, não de palavras vazias. Enquanto o diálogo avançava, a comunidade se mobilizava para criar um abaixo-assinado e organizar um protesto pacífico. Cartazes feitos à mão, reuniões na praça e rodas de conversa tornaram-se rotina. Davi, assumindo um papel mais ativo, começou a gravar vídeos contando a história da parada, mostrando cuidados com os animais e a importância do espaço para a cultura regional. Aos poucos, a campanha ganhou força e o apoio veio de diferentes cidades. Mas nem todos estavam ao lado da comunidade. Alguns moradores, preocupados com o progresso e o desenvolvimento econômico que a rodovia poderia trazer, manifestaram apoio à obra. Vai facilitar o escoamento da produção, argumentavam. A gente não pode ficar preso no passado. Esse confronto gerou um ambiente delicado, dividindo opiniões e fortalecendo a sensação de que a batalha seria longa. Em meio a esse cenário, o caminhoneiro enfrentava seu conflito interno com mais intensidade. A vontade de expandir o projeto e ajudar outras comunidades se chocava com a necessidade de proteger aquilo que já havia conquistado. Numa noite, sentado sozinho ao redor da fogueira, ele refletia sobre as escolhas feitas e as que ainda precisava fazer. A estrada ensina a seguir em frente, mas às vezes é preciso parar para proteger o que a gente ama, pensou. A clínica móvel, que já atendia várias localidades, também foi impactada pelas incertezas. Os veterinários voluntários estavam preocupados com a possibilidade de perderem o apoio e a infraestrutura necessária para continuar o trabalho. Clara se empenhava em buscar novas parcerias e recursos, mas o desafio financeiro aumentava a cada dia. Enquanto isso, as histórias dos cavalos resgatados se tornavam cada vez mais conhecidas. Um deles, que havia sido encontrado em condições críticas meses antes, mostrava sinais claros de recuperação. O caminheiro sentia orgulho em cada avanço, mesmo sabendo que cada vitória vinha acompanhada de sacrifícios. O protesto pacífico, marcado para um sábado ensolarado, reuniu centenas de pessoas. Crianças, idosos, agricultores, artesãos, voluntários,
todos unidos pelo mesmo objetivo. O caminhoneiro, com o rosto marcado pelo tempo e pelo sol da estrada, carregava no olhar a esperança de que a luta não seria em vão. A manifestação foi tranquila, mas cheia de emoção. Cartazes eram erguidos com frases que clamavam pelo respeito à cultura e ao meio ambiente. Na semana seguinte, a comissão recebeu a notícia de que as autoridades haviam aceitado abrir uma audiência pública para discutir o projeto da rodovia e os impactos na região. "Essa é a nossa chance", disse Clara, confiante. A audiência foi marcada para um dia frio de abril. No auditório, moradores e representantes se posicionaram para expor suas opiniões. O caminhoneiro foi um dos primeiros a falar. "Essa terra é mais do que um pedaço de chão. É a nossa história, a nossa cultura, a nossa vida", disse com a voz firme, mas emocionada. "A estrada que vocês querem construir pode nos levar para longe do que somos." Ele apresentou fotos, relatos e dados que mostravam o impacto ambiental e social da obra, reforçando a necessidade de alternativas que respeitassem a comunidade. A audiência durou horas, com debates acalorados. A comunidade mostrou sua força, mas também sua disposição para o diálogo. No final do dia, a sensação era de que a luta ainda estava longe de acabar, mas que a união e a persistência poderiam fazer a diferença. Nas semanas seguintes, o caminhoneiro, Clara e a equipe trabalharam para fortalecer a campanha, buscando apoio de ONGs ambientais, líderes políticos e da mídia nacional. Cada passo era difícil, mas a esperança continuava viva. Além da batalha pela terra, o projeto seguia crescendo em outros aspectos. A parada passou a sediar oficinas de educação ambiental, com crianças da região aprendendo sobre preservação e cuidados com os animais. Davi, agora um jovem líder, sentia-se realizado ao ver os frutos do trabalho coletivo. Por fim, a empresa responsável pela obra apresentou um plano revisado, que incluía a construção de um túnel para preservar a área da parada e medidas de compensação ambiental. O caminhoneiro e a comunidade sentiram que, embora não fosse o final perfeito, era uma vitória significativa. Na noite em que receberam a notícia, todos se reuniram para celebrar. O fogo da fogueira iluminava os rostos cansados, mas felizes. "A estrada pode ter seus desafios", disse o caminhoneiro, "mas a gente sempre vai encontrar um jeito de seguir." A luta mostrou que, mesmo em meio às adversidades, a união, o respeito pela cultura e o amor pelos animais são forças que podem transformar o destino. Com a primavera florescendo, o caminhoneiro sentia-se mais forte, renovado. A parada Raízes da Estrada seguia viva, mais resistente e preparada para os desafios que ainda viriam. O tempo, que antes parecia correr contra ele, agora era um aliado. E assim, o homem que parou para ajudar um cavalo acorrentado transformou uma pequena ação em um movimento que tocou vidas e preservou uma herança. A primavera estava no auge. O sol quente de setembro iluminava a parada Raízes da Estrada, que fervilhava de vida e movimento. O vento suave carregava o cheiro da terra molhada e da grama recém-cortada, enquanto as folhas balançavam lentamente nas árvores. O caminhoneiro, agora mais velho, com marcas de tantas jornadas no rosto, caminhava pela propriedade com um sorriso tranquilo, sentindo a paz que havia construído com esforço e dedicação. Os últimos meses tinham sido uma montanha-russa de emoções, mas o desfecho da batalha pela terra trouxe um alívio e uma esperança que antes pareciam distantes. A vitória, porém, não foi um presente, foi o resultado de luta, união e perseverança. As primeiras horas daquele dia começaram com o som alegre dos cavalos pastando no campo, livres e cuidados. O cavalo que o caminhoneiro resgatara havia meses, agora robusto e cheio de vida, troteava próximo ao galpão, como se agradecesse silenciosamente pela segunda chance. Ao longe, a voz de Clara ecoava chamando os voluntários para a última reunião de planejamento do projeto itinerante. Os planos para expandir as Raízes da Estrada para outras regiões continuavam firmes, com mais parceiros e recursos. "A gente conseguiu", disse o caminhoneiro, virando-se para Davi, que ajudava a ajeitar uma caixa de ferramentas. "Ainda tem muito pela frente, mas conseguimos segurar a parada", respondeu o jovem com um sorriso orgulhoso. Apesar das conquistas externas, o caminhoneiro sentia um novo conflito crescer em seu peito. A estrada continuava chamando, o vento da liberdade ainda soprava forte, mas ele também sabia que a parada era agora sua casa, seu propósito. Numa conversa sincera com Clara, expôs seus sentimentos.
A estrada sempre foi meu refúgio, minha vida. Mas aqui eu encontrei algo que não esperava, uma família, uma missão. Você não precisa escolher, respondeu ela, olhando nos olhos dele. A estrada é parte de você, e essa parada também. A gente vai com você, em cada quilômetro. Naquele momento, o caminhoneiro sentiu uma nova força nascer dentro de si. Entendeu que o verdadeiro caminho não era escolher entre a estrada e a parada, mas integrar as duas partes da sua vida. Afinal, aquela jornada que parecia solitária, agora estava cercada de laços e compromissos que davam sentido ao seu dia a dia. Nos dias seguintes, o caminhoneiro partiu em uma das viagens mais significativas de sua carreira. Levar o projeto para uma comunidade distante, onde a cultura e o cuidado com os animais estavam quase esquecidos. A equipe, maior e mais preparada, viajou com o velho caminhão reforçado, que carregava equipamentos, alimentos e esperança. Durante o trajeto, ele se permitiu reviver memórias da sua infância, do pai ensinando a importância de respeitar a terra e os animais, do som do vento na estrada e do cheiro do asfalto após a chuva. Ao chegarem na comunidade, foram recebidos com desconfiança, como no início da história da parada. Mas o caminhoneiro, agora mais experiente e confiante, usou seu jeito calmo e determinado para conquistar a confiança dos moradores. Durante dias, realizaram oficinas, cuidaram dos cavalos, promoveram rodas de conversa e ensinaram as tradições gaúchas que tanto amavam. Aos poucos, o local começou a se transformar. Entre os momentos mais marcantes daquela visita, estava o reencontro do caminhoneiro com um velho senhor da comunidade, que reconheceu o olhar de quem já tinha vivido muitas estradas. O senhor veio para ajudar, não foi? Perguntou o homem, com um sorriso simples. Vim, respondeu ele, porque um dia alguém fez isso por mim. Foi um momento de conexão profunda, que reforçou a importância da solidariedade e do cuidado. Enquanto isso, de volta à parada, Clara e Davi cuidavam da manutenção e dos novos projetos, garantindo que tudo continuasse funcionando, mesmo com a distância. A parceria entre eles havia se fortalecido, criando uma rede sólida que permitia que o projeto crescesse sem perder sua essência. Nas semanas seguintes, a equipe percorreu várias comunidades, enfrentando estradas difíceis, chuva e sol forte, mas também recebendo abraços, sorrisos e histórias que aqueciam o coração. Cada vitória era acompanhada de cansaço, mas também de uma satisfação profunda. Em uma noite especial, após uma apresentação cultural na praça da última comunidade visitada, o caminhoneiro sentou-se ao lado de Clara e Davi, observando as estrelas no céu limpo. A estrada me ensinou que o caminho é longo e cheio de curvas, disse ele. Mas o que importa mesmo é com quem a gente escolhe viajar. Eles sorriram, sentindo a força da amizade da família que haviam construído. Ao retornar para a parada, foram recebidos com festa. Os moradores voluntários prepararam uma confraternização para celebrar o crescimento do projeto e a continuidade daquela jornada. O caminhoneiro, emocionado, viu seu sonho ganhar forma diante dos seus olhos. Durante a festa, o vento trouxe o som da viola e das vozes cantando músicas tradicionais. O cheiro do churrasco se misturava com o aroma do mate e o brilho das fogueiras iluminava rostos felizes. Ele percebeu que, finalmente, havia encontrado o equilíbrio entre a liberdade da estrada e a segurança da casa. Com o passar dos meses, o caminhoneiro continuou a viajar, mas sempre voltava para a parada, onde sua família o esperava. Cada viagem era um novo capítulo, cada retorno, um reencontro cheio de afeto. O velho caminhão agora tinha um nome carinhoso, Raiz. Ele era o símbolo daquela história de luta, amor e transformação. Em uma tarde de verão, ao cuidar dos cavalos no curral, o caminhoneiro sentiu uma paz que nunca antes experimentara. Os animais, livres e saudáveis, troteavam no pasto enquanto o sol começava a se pôr. Ele pensou no caminho que percorreu, desde o momento em que parou para ajudar um cavalo acorrentado e abandonado, até aquele instante onde tantas vidas tinham sido tocadas. O sacrifício, a persistência e o amor fizeram toda a diferença. A estrada não era apenas um lugar físico, mas uma metáfora da vida, com seus desafios, conquistas e conexões. Enquanto caminhava em direção à casa, o caminhoneiro ouviu a risada de Davi e Clara vindo da varanda. Eles conversavam sobre os planos futuros, a expansão do projeto e os sonhos ainda por realizar. Ele sorriu, sabendo que não estava sozinho.
No silêncio daquela noite, o vento trouxe consigo uma sensação de renovação, uma promessa de que, apesar dos obstáculos, a vida seguiria cheia de significado. O caminhoneiro se sentou na cadeira de balanço, olhando as estrelas, pensando em todas as estradas que ainda cruzaria e em todas as histórias que ainda ajudaria a escrever. O ciclo se completava, e o que antes parecia um simples gesto de bondade transformou-se em um movimento de amor e preservação, que tocava corações e criava raízes profundas. A parada raízes da estrada continuava ali, firme, como um farol de esperança e cultura, pronta para acolher todos que precisassem de um lar, de um caminho, de uma segunda chance. E o caminhoneiro, com a alma tranquila, sabia que ali estava seu verdadeiro destino. Fim. Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial. Então fica comigo até o final. Bora pra história.